Sabe quando você está vivendo aquele dia absolutamente normal na sua vida, absolutamente normal no seu trabalho, e não mais que de repente você sofre um acidente de carro e quando você acorda você está em 1973? Pois é, eu também não sei. Mas se tem um cara que sabe, o nome dele é Sam Tyler. E essa série que eu vou falar hoje, da qual eu vou falar hoje, conta exatamente o que aconteceu com ele. É o Crime em Séries. Ueba, tem algumas séries que a gente assiste e gosta muito e fica marcado na cabeça da gente, na memória da gente, na vida da gente. E é lógico, tem muitas, e essa série é uma delas. Eu tava sempre relutante em falar dela por um problema muito básico, cara. Essa série é praticamente impossível de se assistir hoje. Ou você tem um meio alternativo, muito alternativo para encontrar essa série, ou você não vai ver. Mas a série é tão legal, cara, é tão bem construída, tão diferente, que eu não posso deixar de falar dela, pelo menos para deixar registrado um dia, daqui milhares de anos, quando os alienígenas pousarem na Terra e conseguirem recuperar esse arquivo aqui de um computador de alguém, vão saber que existiu essa série. O nome dela é A Vida em Marte. Life on Mars. É uma série da BBC de 2006 e a história da série é uma coisa meio assim estranha. Sam Tyler está numa ação policial que está envolvendo inclusive colocando em risco a vida da noiva dele. E ele sai com o carro e sofre um acidente e quando ele acorda, ele não está no carro mais. Ele ainda está na cidade de Manchester, mas a cidade está toda diferente. Ele se levanta, sai procurando a chefatura, né, da delegacia de polícia, onde ele trabalha, chega lá, o prédio está todo diferente. E ele começa a achar tudo estranho e tal, e até que ele entende que ele viajou no tempo, ele está em 1973, mais de 30 anos no passado. É lógico que o cara fica doidão, e principalmente porque tem coisas estranhas. Ele existe em 1973, ele estavam esperando ele para começar a trabalhar na polícia, a fazer o trabalho de polícia lá. E ele se arranja e arruma onde morar e etc e tal, e começa a trabalhar com a polícia, né, investigando os casos que vão aparecendo a cada episódio. Essa estranheza do que aconteceu, né? Por que ele viajou no tempo? O que ele está fazendo em 1973? Como que ele foi parar lá? Isso tudo permeia todo o andamento das séries, né? Da série é o fio condutor, né? É uma série episódica, cada episódio tem uma trama, uma investigação que vai acontecer, eles vão resolver um crime, etc e tal. Mas o lance da viagem no tempo permanece durante toda a série e é mais ou menos esclarecido no fim. Eu não vou dar nenhum spoiler aqui. O Sam vai trabalhar. O Sam Tyler é o cara, é o policial modelo em 2013, né? Ele, assim, não é um cara perfeito, mas, né, se veste bem, segue as regras da polícia e tal, conhece todos os regulamentos, está sempre citando as coisas que precisam acontecer, é um cara super respeitoso e tal. E ele se vê em 1973, cara, muito antes do politicamente correto, quando machismo e misoginia eram coisas normais, todo mundo fumava. E o cara se vê ali trabalhando, eles colocam ele para trabalhar, o chefe dele vai ser o Gene Hunt. Gene Hunt, que é um cara, eu já citei aqui esse tipo de policial, né? Um cara grosso e meio sujão, e meio porcão, e não mede as palavras, etc e tal. Então, Gene Hunt e Sam Tyler
entre os dois está a verdadeira oposição. É muito mais do que o policial contra o criminoso, né? O Sam e o Gene são dois lados, como é que eu vou dizer, da humanidade, né? Como que nós éramos 30 anos antes, né? Como que a gente pensava, o que era normal naquela época e o que não é aceitável mais na época do Sam, no século XXI. É um negócio muito interessante, cara. Isso é mais interessante do que todas as tramas, do que todas as investigações. É o choque. É o choque. Esses dois personagens são a chave para essa série ser tão legal quanto ela é. Eu vou citar mais uma personagem aqui, que é a Anne Cartwright. Ela é uma policial e ela faz o papel que, naquele universo de 1973, é o papel da mulher na polícia. Né? Quando ela vai para dar suporte a crianças, a mulheres que estão envolvidas com crime, ela vai dar a notícia de que fulano de tal morreu e etc e tal. Mas o Sam Tyler tem um pensamento diferente, ele enxerga o papel da mulher de uma forma diferente, ele traz a Anne Cartwright para trabalhar junto com ele, a contragosto, muito contragosto, do Gene Hunt, do chefe dele. E com o passar do tempo, o próprio Gene começa a enxergar as qualidades da Anne Cartwright, apesar dela ser mulher. Né? Que na cabeça dele, né, não é possível. Ela é mulher, mas ela tem essas qualidades. E o fato do Sam começar a enxergar, a entender a cabeça do Gene Hunt de 1973 para ele fazer as coisas que ele faz, e do Gene começar a entender a lógica do pensamento do Sam Tyler, é o que move essa série, cara. É muito legal essa relação entre os dois. Muito bacana mesmo. Você tem um retrato rápido, né, do que são os anos 2000, do que é o começo do século XXI ali, porque, teoricamente, quem está assistindo viveu essa época, sabe o que é que está acontecendo hoje em dia. E você tem um retrato dos anos 70 que o Sam Tyler enxerga. Né? Então, assim, além das roupas, além do cigarro, do povo beber quando está trabalhando, as perseguições de carro mais imbecis no meio da rua, cheio de gente, tiroteio, o cacete. Essas coisas que na cabeça do Sam Tyler não funcionam. Ele fica citando pro Gene Hunt os regulamentos da polícia, as coisas que eles não podem fazer, eles não podem colocar as pessoas em risco e etc e tal. Mas todo aquele ambiente de 1970, né? Roupas e carros, né? Carros grandes, poluentes, e tudo aquilo que a gente imagina dos anos 70 é o que o Sam vê nessa série quando ele viaja no tempo. Mas o mais legal, cara, o mais legal mesmo é a música. Né? A gente tem ali os clássicos, né? O maior sucesso de 73, Live and Let Die, do Paul McCartney, toca. Tem música do Faces, tem música do Uriah Heep, né? Especificamente Traveler in Time. Tem música da Nina Simone, que é a musicista que eu tenho dito que ela aparece agora, atualmente ela aparece em todas as séries, né? O pessoal que produz séries não perde a oportunidade de colocar pelo menos uma música da Nina Simone. Ela está em Life on Mars também. Mas além dessas músicas, esses sucessos e tal, tem um foco no glam rock, né? 73 era a explosão do glam rock, na Inglaterra principalmente. Então você tem muita música de Sweet, de T-Rex, de Slade, Mott the Hoople, T-Rex, já falei, né? Cara, é muito legal, cara, é muito legal. A trilha sonora, pra quem gosta, é óbvio, né? Aqui em casa todo mundo é fã de carteirinha de glam rock, né? Aqui em casa toca muito, principalmente Sweet, toca muito Slade, toca muito. Então, pô, sensacional, queria assim, foi tipo um revival do glam rock na família aqui. É muita música legal, cara. Tem umas playlists no Spotify, eu vou pegar pelo menos uma e colocar no link aqui do podcast, cara, porque é legal você ouvir, você sentir o clima da coisa. O que eu achei dessas playlists é que elas dão menos destaque ao glam rock do que a própria série, mas dá para ter uma ideia do que rola. A música é fundamental na série, é um negócio muito, muito, muito joia. A gente fica o tempo todo
tentando descobrir o que aconteceu com o Sam, né? Por que ele foi parar em 1973? E durante a série tem um montão de pistas que vão te levando a inferir, pô, de repente é isso, de repente é aquilo, pode ser aquilo outro, o que será que aconteceu, parará, tororó, etc e tal. E é legal, cara, isso te deixa pensando o tempo todo e você vai ter ali a confirmação nos últimos episódios, né? No fim da série, você tem a confirmação do que exatamente aconteceu. Super... te ajuda, te prende, cara, te prende mesmo, porque, né, você está envolvido com a trama do episódio, você está envolvido com as questões do conflito do Gene com o Sam o tempo todo, né, da dificuldade do Sam de lidar com todo mundo, na verdade, daquela época. Mas você fica matutando, por que esse cara tá aí? Por que esse cara tá aí? Por que esse cara tá aí? É lógico que você aceita, você vai assistindo a série, mas você fica martelando na sua cabeça. Por que esse cara tá aí? Por que esse cara tá aí? No fim da série você vai entender o que foi que aconteceu. Essa série fez muito sucesso, virou culto, cara. E eu achei interessante porque ela teve uma versão americana filmada, que eu tive a oportunidade de assistir, que é completamente desnecessária. Não é uma série ruim, mas se você viu a série inglesa, a série americana é extremamente vazia. Até porque eles tentam colocar, né, um personagem americano com a relação, principalmente com o Glam Rock, né? Tem até uma cena que ele encontra com o carinha do T-Rex lá, esqueci o nome dele agora. Mas não tem muito a ver, sabe? É um negócio meio forçado, porque não era uma coisa de americano, era uma coisa de inglês mesmo. A série é legal, essa série, mas assim, bicho, podia ter passado sem ela. Eis que eu descobri que teve refilmagem na Espanha, na Rússia, na República Tcheca, na Coreia. Então, assim, o pessoal gostou mesmo e tentou recriar isso com as adaptações culturais necessárias para a cultura deles. É um tanto de refilmagem para uma série que eu fico pensando, hoje a gente está aqui em 2023, 17 anos depois, né? Da estreia da série, e eu não vejo ninguém falar disso. É porque ela passou pouco, ela não está em streaming e o pessoal esqueceu dela. Mas, cara, na época ela foi muito, muito falada, né? Você chega e você vai olhar assim, a série foi muito comentada, teve muita crítica, muita matéria em revista especializada sobre a série. A série ganhou dois prêmios Emmy internacionais, né? Então, assim, cara, comentada, assistida, sucesso, virou culto e sumiu. Ela não pode sumir, cara. Eu queria, assim, quem tiver meios alternativos para buscar essa série, busque e assista, cara. Vale muito a pena mesmo. O pessoal é muito bacana, a narrativa é muito bem construída, os diálogos são sensacionais. Você imagina um cara de 2006 conversando com um cara de 1973. É ótimo, cara. Tem momentos engraçadíssimos na série, tem momentos tensos na série. Ela tem de tudo, cara. Vale muito a pena assistir essa série mesmo. Se você tiver disposição de procurar, procure, ache e assista. Se eu não me engano, são 2 temporadas de 6 episódios cada. Então, assim, os episódios geralmente de série inglesa são de 1 hora, né? Pouco mais de 1 hora, pouco menos de 1 hora, não é 40 e poucos minutos como série americana. Então, você vai investir aí umas 12 horas que vão te recompensar muito. Você vai lembrar dessa série o resto da sua vida, né? É peculiar mesmo, é bem original a série, sabe? Ela não é aquele, já vi isso, putz, de novo, né? Pô, caramba, cara, é a mesma trama, a mesma coisa, não é a mesma trama, não é a mesma coisa. Você fica matutando sobre um monte de coisa durante a série. Vale muito a pena acompanhar a saga do Sam Tyler 30 anos no passado. É super, super, super legal mesmo. E aí, né, eu falei muito de glam rock aqui, e a galera que não tá muito ligada no glam rock deve estar se perguntando assim, uai, a vida em Marte, cadê Marte? Cadê a vida em Marte? Uma metáfora imediata que vem na sua cabeça o cara foi para outro mundo, cara, né? O povo de 1973, aos olhos do Sam Tyler, é um povo meio marciano, meio de outro mundo mesmo.
né? O mundo é completamente diferente do mundo dele, né? E ele é completamente diferente do mundo que está em volta dele. É uma coisa muito doida. Então é uma metáfora imediata que satisfaz. Mas Life on Mars é o nome de uma música do David Bowie, né? Música massa, uma música sensacional que tá nessa playlist da trilha sonora, que eu vou colocar o link aqui. Então, o nome da série é muito mais uma homenagem ao David Bowie e à música dele, que foram marcos nessa época, né? O Bowie era... Em 70, né? Começo dos anos 70, o Bowie era Bowie, bicho. Não tinha igual. E Life on Mars foi uma sucessão que ele fez nessa época. É uma música muito, muito absurdamente legal. É isso aí que eu tinha que falar sobre a vida em Marte, Life on Mars. Se você gostou, dá um joinha. Recomenda para seus amigos. Se você não gostou, engana seus inimigos. Dá um joinha, recomenda para eles. Assim, vai lá, sua besta. Escutar o Boboca do Drills falar sobre Life on Mars, a vida em Marte. Aquele abraço e até a próxima!